Boa noite, queridos amigos, irmãos de fé, irmãos de caminhada espírita, buscando sempre Jesus como caminho, buscando sempre o serviço no bem como roteiro. Trazemos novamente o livro Bezerra, Chico e Você para a nossa reflexão da noite, onde Bezerra de Menezes nos vai fortalecer esse caminho do serviço no bem. Então, o imperativo maior é a mensagem. Confiemo-nos a Jesus, agindo e abençoando constantemente, porque encontramos no mais além o princípio da caridade por norma de ação. Se quisermos a própria melhoria e progresso, empenhemo-nos hoje a transmitir aos que nos rodeiam semelhante chave de luz, a única que se nos mostra capaz de abrir as portas da senda para o mais alto. É por isso que vos reafirmamos na condição habitual de companheiro e servidor. Filhos, amar sempre, com esquecimento de nós mesmos, é o caminho e a luz para o caminho. Ainda assim, devotados à concretização desse programa de origem divina, acrescentemos que perseverar no bem, amando e servindo, a despeito de todas as lutas e de todas as provações da jornada, é o imperativo dos imperativos do amor que não podemos e nem devemos esquecer. Mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier em 18 de novembro de 1972. Então, sigamos esse roteiro de luz que Bezerra de Menezes nos mostra. O caminho é servir, é amar. Esse é o imperativo. E sempre estaremos, a despeito de qualquer sofrimento, de qualquer luta, trabalhando e servindo. E não há outra estratégia senão estarmos aqui, unidos, na oração, nas vibrações e sempre que pudermos, ajudar materialmente também, porque a dor reclama auxílio, a dor reclama atenção, a dor reclama acolhimento. Então, que possamos estar sendo acolhidos pelos braços de Jesus e incentivados pelos mensageiros da luz que são enviados de Jesus para nos ajudar a prosseguir na jornada evolutiva. Estamos a caminho e quando estamos a caminho, precisamos estar fortalecidos e encorajados. Então, que nos sintamos encorajados, iluminados e felizes pela oportunidade do serviço no bem. Que Jesus nos ampare a todos e nos dê uma noite muito feliz. Paz e luz e a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E em comunhão de pensamentos e vibrações, agradecemos a Deus pelas graças recebidas, especialmente pela oportunidade desta vida. E disse o Senhor Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E te rogamos, Senhor, ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos.
Ajude-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante, a amar. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições e, por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se encontrem encharcados de lama. Que assim possa ser, Senhor. Boa noite, meus irmãos, que assim seja. Boa noite, meus irmãos queridos. Que as luzes que emanam do Divino Mestre Jesus e dos Espíritos superiores possam chegar até a nós neste momento, para que possamos dirigi-las aos nossos governantes, pensando neles, sendo envolvidos e recebendo essas emanações superiores para tomarem as melhores decisões e as mais fraternas. Pedimos ainda pelos nossos líderes religiosos, para que eles possam bem pastorar as suas igrejas e os seus centros espíritas, enfim, todo e qualquer ramo religioso. Pedimos agora pelos enfermos de modo geral, para que sejam todos acolhidos com energias superiores e recuperando a sua saúde. Agora nos dirigimos em especial para os nossos trabalhadores da área de saúde, para que eles obtenham desta fonte maior, desta fonte divina, a coragem, a disposição, a calma para ir adiante nas suas tarefas caritativas. Pedimos agora também pelos que passam por situações, por crises financeiras, situações difíceis, que eles possam se sentirem acolhidos em pensamento pelo Divino Mestre Jesus e possam sentirem as inspirações que vêm dos seus anjos guardiões e adquirirem uma boa atitude, né, de coragem, de amor consigo mesmo e para com os que lhe rodeiam, com seus familiares, e irem adiante. Que assim seja, que esse Divino Mestre envolva a todos no seu manto protetor de amor e assim possamos nos sentirmos seguros e com certeza nos sentiremos e encontraremos a paz de que necessitamos nas nossas almas. Que assim seja. Boa noite a todos. Senhor Jesus, rogo ao Senhor e aos bons espíritos protetores que abençoe todos os profissionais que fazem parte de nossa segurança, seja privada ou particular, e por todos os motoristas profissionais que trabalham com a responsabilidade de nos conduzir para as nossas atividades do dia a dia. Peço também por todos os irmãos moradores de rua, para que sejam envolvidos com as vossas bênçãos e nenhum mal aconteça a eles.
rogo por todos aqueles que trabalham nos serviços gerais, sejam de nossos lares, nas empresas, hospitais, vias públicas e etc. Também rogo pelos coveiros para que sejam abençoados pelo Senhor e que não caia nenhum mal sobre eles, que assim seja. Boa noite a todos. Prece para os desencarnados e os suicidas. Senhor meu Deus, acolhe minha prece que aqui vos dirijo, pelo Espírito de todos os desencarnados, para que eles possam sentir suas luzes divinas, para que eles encontrem o caminho da felicidade eterna, esperando com resignação um momento oportuno com os seus entes queridos. Em especial aqui também, Senhor, dirijo minha prece aos que cometeram suicídio. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que os esperam, aqueles que violaram a sua lei. Sabemos que infinita é tua misericórdia, digna de estendê-la sobre a alma de cada um. Bons Espíritos, tomai-lhes sobre a sua proteção, inspirai-lhe o pesar das suas faltas que cometeram. Que vossa proteção lhes dê força para suportar, lhe dê também mais resignação. Confia na bondade de Deus, que é sempre o nosso Consolador. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Prece pela família, a sociedade e os presidiários. Senhor Jesus, esclareça o homem que a família é a essência de tudo e que é nela que se dará o seu crescimento. Que o amor reine no coração de cada um. Mestre, abençoa e ilumina a nossa sociedade, que nos dias atuais está buscando a paz e o equilíbrio. Pedimos também pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios. Transforma sua vida com atitude de amor e paz. Paz e bênção, que assim seja. Suas taxas. Tomar comprimido para baixar o colesterol sem cuidar das dimensões psicológicas, emocionais e espirituais da saúde e da cura, nos faz perder a oportunidade de transformar nossa vida de modo a torná-la mais prazerosa e significativa. Dr. Dean Ornish. Ter saúde não significa apenas não apresentar alguma doença. Saúde é um bem-estar físico que se associa a um bem-estar emocional, mental e espiritual. Por isso, alguém pode não sentir dor alguma e mesmo assim estar doente, se, por exemplo, vive constantemente irritado. De que adianta apenas estar com o colesterol em ordem se o mau humor é constante em nosso proceder? Não nos preocupemos apenas com a taxa do açúcar no sangue. Vejamos também nossa taxa de doçura com as pessoas. Acautelemo-nos contra o perigo do entupimento das artérias, mas não endureçamos o coração no trato com o próximo. Cuidemos da dentição, mas não nos esqueçamos de sorrir para a vida, a fim de que a saúde também possa sorrir para nós. Pratiquemos exercícios para ter um bom aspecto físico, contudo, não nos esqueçamos de também exercitar a beleza interior. O Cristo nos pede para cultivarmos os valores eternos, os tesouros espirituais, aqueles que nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. A obsessão pelos tesouros da terra tem sido responsável por muitas enfermidades que a medicina ainda não foi capaz de identificar. O Mestre explica que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração.
O coração é o órgão motor da vida. Um coração que se transforma em tesouro dos bens materiais será sempre alvo de muitas perturbações, pois esses bens são, por natureza, perecíveis, transitórios, mudam de mão a todo um instante, e isso é causa de muita angústia. Muitas pessoas decorrem da frustração de não possuirmos. Muitas doenças decorrem da frustração de não possuirmos determinado bem material ou então do medo de perdê-lo quando o possuímos. Não ignoremos que um dia teremos de abandonar o corpo e de regresso ao lar espiritual. Somente nos restará o exame quem medirá o prazer e o significado que conseguimos dar à nossa existência. O que vai nos importar do outro lado da vida foi o amor que sentimos, os sorrisos que demos, o bem que fomos capazes de fazer, as músicas que cantamos, abraços que distribuímos, os poemas que declamamos e a vida que fomos capazes de viver em toda a sua plenitude. Muitas doenças decorrem da frustração de não possuirmos determinado bem material, ou então do medo de perdê-lo quando o possuímos. Paz e bem. Falar sobre o médico Jesus, no capítulo 37, suas taxas. Ele fala bem para nos cuidarmos, cuidar do colesterol, do açúcar no sangue, da dentição, também do coração, porque tudo isso são órgãos que faz parte do nosso corpo material. Quando ele fala em cuidarmos, ele também fala em cada um que temos que cuidar do irmão, do próximo, porque se a gente não cuidar do próximo, do nosso irmão, nada disso adianta. Esse cuidado corporal, da matéria. Ele pede para a gente sorrir para a vida, ele pede para a gente se exercitar, que também isso ajuda a tirar as toxinas do nosso corpo. E ter bom humor, ter doçura, tratar os irmãos de coração limpo, o nosso coração limpo. E de gosto, de boa vontade, porque a gente for fazer as coisas com má vontade, não funciona. É melhor que não faça. Isso eu tenho plena certeza. Mas como ele fala também que tudo isso é o nosso tesouro. É o tesouro que a traça não rói e nem que o ladrão rouba. Esses tesouros que ele nos dá como exemplos. E então, quando a gente vai tentar analisar as palavras de Jesus, a gente sempre encontra em cada capítulo, em cada palavra dele, parábolas que ele falou, né? Aquela junção, umas com as outras. E se a gente bem prestar atenção, quando ele diz que o nosso tesouro está onde está o nosso coração, mas ele não nos deixa só. Quando a gente erra também nesse lado de a gente não ajudar, a gente vai sofrer,
vamos ter nossa culpa de consciência, né? Nossa consciência vai nos cobrar, mas ele diz que não era o momento, e agora nós estamos estudando o Espiritismo, estamos no Espiritismo, estamos começando a entender melhor as palavras de Cristo, mas sabemos que a caminhada é longa. Mas Cristo nos falou que nenhuma das suas ovelhas se perderão. E como bem diz a doutora Maria Carlos, um dia todos nós seremos anjos, né? E eu vejo bem que nós devemos aceitar, perdoar, não sei se essa é a palavra certa, perdoar, mas entender os nossos irmãos que ainda não entenderam as palavras do Cristo. Então, se nós temos que fazer a nossa parte para poder ajudarmos o próximo, o nosso irmão. Eu entendo assim. Meu entendimento foi esse. E espero que tenha conseguido dar a explicação dessa passagem do Cristo. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. O Cristo Consolador, capítulo 6. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de vosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Mas o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer
que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. No item 7, o Espírito de Verdade inicia dizendo: Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez os vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então, ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. No item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Havre, 1863. Boa noite a todos, votos de muita paz. Comentário, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. O item 6 nos fala sobre o trabalho e nos diz: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores
lhe virão enxugar as lágrimas. E diz ainda: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afamoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem, os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. No item 7, ele nos fala sobre a assistência espiritual e nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e serei aliviados e consolados. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dócil aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. E finalmente, encerrando o capítulo no item 8, ele nos fala da consolação e nos diz: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade e, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomais, pois, por divisa estas duas palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E o capítulo 6 se encerra com uma máxima que devemos observar, que é a seguinte: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Agradecemos, Senhor, os bons espíritos que se prestaram a vir nos dar esse consolo e rogamos nosso auxílio para pôr em prática todas as instruções recebidas, bem como fazer com que sigamos sempre esta luz que vem do alto. Te agradecemos, Senhor, por toda esta boas lições que Tu nos dás todos os dias. Saímos daqui fortificados e pedimos mais uma vez que Tu possas derramar sobre essas águas esse bálsamo salutar, para que ao tomá-la possamos sentir amor, saúde, paz, amenização para nossas dores, ó Jesus. Aqui estamos sempre a Te pedir graças e Te pedir que nos auxilie hoje e sempre. Que assim seja. Oração a Jesus. Meu amigo Jesus,
há quanto tempo não o procuro para conversar. Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado em coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje a tempestade bateu à minha porta em forma de doença. Por isso busco a Ti o socorro, Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara para que jamais me falte a esperança na cura e a aparência para suportar as dores do momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir pobre, um pobre coitado pobre coitado. Divina terapia, ajuda a me sentir Divina terapia, ajuda a não me sentir pobre, coitado, e não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu me encontre em mim as canais de cura, pois se fui capaz de caminhar na doença, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dai-me força para vencer os desejos insanos, os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes veneno para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos seus mandamentos, de amor, fraternidade, sem cuja vivência jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que ofenderam. Eu consigo remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não deixes perdido no labirinto das provas que a minha invigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que pedimos, o que peço. Traz-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim e as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz. Estou curado no teu amor. Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que
e ajudei no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.